Então, boa noite, gente. Boa noite. Boa Desculpa o atraso. noite. Tô tendo esses pequenos problemas técnicos aí de link, mas tudo bem. Tamo aí. Em relação ao conteúdo da semana passada, ficou alguma dúvida sobre o tecido conjuntivo? Alguém tem uma dúvida específica? Não? Não. Não? Então tá bom. Vou compartilhar a tela. Professor, Sim? o conjuntivo líquido seria só o sangue ou não? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta, cortou no início. Conjuntivo líquido seria só o sangue ou não? O tecido líquido seria o sangue e a linfa. São os dois tecidos líquidos. Né? É considerado tecido porque tem células. Entendi. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o slide? Tecido muscular, sim. Ah, então tá bom. Então tá bom. Ele tá pensando um pouquinho. Ah, ele não foi de tela cheia. Vamos, computador. Foi. Eu vou apresentar dessa forma mesmo, tá? Deixa eu só desligar aqui. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar sobre hoje eu vou dar continuidade sobre os tipos de tecido, e hoje eu vou falar de tecido muscular e tecido nervoso. Eu vou falar bem, assim, o geralzão desses dois sistemas, porque eles são bem amplos, tá? Então, tem bastante conteúdo sobre eles. Quando a gente fala de tecido muscular, né, lógico, já está dizendo que é o próprio músculo, né? E aí, dentro do corpo, nós temos 3 tipos de tecidos, tá? Então, a gente tem aqui, tem uma figurinha mostrando aqui para vocês o músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco. O que acontece com esse tipo de tecido, as células que compõem o tecido muscular, basicamente fibras musculares, tá? Então, as fibras musculares, elas apresentam uma forma alongada, tá? Então, a forma dela é alongada, diferentemente de outros tipos celulares. Tá? Então, consiste de células alongadas, chamadas de fibras, e aí o que elas precisam? Usar o ATP para gerar força, tá? Então, sendo que esse ATP é produzido dentro das mitocôndrias, né, que a gente já viu antes, tá? Então, ela vai gerar a força necessária para que as estruturas do corpo se movimentem, realizem movimento, tá? Então, por isso, quando a gente fala de tecido, a gente tem esses 3 tipos aqui. Então, o primeiro aqui é o músculo estriado esquelético, né? Então, músculo estriado, né? Por que estriado? Porque quando os primeiros estudiosos de tecido muscular analisaram o músculo, eles observaram que as fibras musculares, ao microscópio, ele apresenta estriações, tá? Então, essas estriações são chamadas de estriações transversais. Então, quando observado sob o microscópio, existe formação de bandas claras e bandas escuras, né? Então, que dá essa caracterização estriada, que é promovida, consequentemente, pela organização
das proteínas de actina e miosina que formam a fibra muscular. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Então, mais estriado por causa disso, porque quando olhado ou quando observado no microscópio, ele apresenta estriação. E esquelético por quê? Porque a maioria desses músculos, eles estão fixos ao esqueleto, tá? Então, por isso que está aqui demonstrando a figurinha. Esse músculo todo mundo conhece, é o músculo bíceps braquial, ou bíceps do braço. Falar só bíceps é errado, porque existem outros bíceps distribuídos pelo corpo, tá? Então, o nome completinho dele é o bíceps do braço. E aí ele tá aqui, né? Tem uma característica, uma descrição dele aqui embaixo, que tá falando que ele é voluntário, tá? Então, quer dizer que é um tipo de músculo que age conforme a nossa vontade, tá? Então, ele é voluntário. Então, todos os músculos que agem, né? O músculo deltoide, todos... músculo, os glúteos, tá? Então, o próprio músculo diafragma, que é o músculo da respiração, né? O músculo que está entre o tórax e o abdômen, é o músculo estriado esquelético. O segundo tipo muscular, só uma outra observação aqui, voltando aqui no músculo estriado esquelético. A inervação dessa musculatura, ele é promovido por uma divisão do sistema nervoso, chamado de sistema nervoso somático, tá? Sistema nervoso somático é a divisão do sistema nervoso que controla esse tipo de musculatura. Opa! Alguém aí poderia... Músculo liso, tá? O segundo tipo é o músculo liso. Aonde nós vamos encontrar a musculatura lisa? Formando a parede de vísceras, tá? Então, tá aqui a figura mostrando o estômago, né? E quando a gente observa as fibras musculares que formam a parede do estômago sob o microscópio, as fibras musculares, elas têm um aspecto liso. Elas também apresentam aqueles filamentos de actina e miosina que compõem a fibra muscular, tá? Então, uma fibra muscular, para gerar contração, ele precisa da proteína das moléculas de actina e miosina. Só que elas não estão tão organizadas de uma maneira que a gente observa lá no músculo estriado esquelético, tá? Então, dá um aspecto liso à fibra. Então, ele é responsável pela formação de vísceras, ou órgãos, né? Então, exemplo aí está o estômago, mas a gente pode colocar como os intestinos, a bexiga urinária, o útero, ele está presente também formando a parede dos brônquios, bronquíolos, na parede dos vasos sanguíneos, nas paredes de ductos, né? Ductos, por exemplo, ductos que conduzem suco pancreático, bile para o sistema digestório, tá? Então, esses elementos, eles são formados de musculatura lisa. Neste caso, nós dizemos que eles são involuntários, né? Então, lógico, sem involuntário, nós não temos controle sobre a contração desse tipo de músculo. Quem controla essa musculatura é uma divisão do sistema nervoso que a gente vai chamar de sistema nervoso visceral, tá? Sistema nervoso visceral, que vai fazer a inervação dessas estruturas. E o terceiro tipo é o músculo estriado cardíaco, né? Então, o músculo estriado cardíaco é específico do coração, tá? Então, a gente tem aqui especificamente do coração. Ele é estriado, porque ele também tem aquelas moléculas de actina e miosina que estão organizadas, tá? Para promover a contração cardíaca, mas ele apresenta uma característica um pouco diferente, tá? Então, ele é responsável pela formação do coração e a ação dessa musculatura, ela é involuntária, tá? Então, quem vai controlar a inervação aqui, quem vai ser? O sistema nervoso visceral, tá? Então, basicamente, a gente olha aqui o músculo cardíaco como uma mistura, né, das características do músculo estriado esquelético e do músculo liso, tá? Então, quando fala de músculo, o que os músculos vão promover, né? Independente do tipo de musculatura, eles vão promover o quê? Produzir força, vão gerar
movimento. Essa força vai ser necessária para gerar movimento, tá? Seja, por exemplo, a musculatura estriada esquelética gera movimentos de partes do corpo, né? Na locomoção, na postura, nas atividades físicas em geral, né? No caso do sistema digestório, das vísceras ou de órgãos tubulares do sistema digestório, vai conduzir alimento, né? Propele os alimentos ao longo do sistema. E no caso do coração, ele movimenta para impulsionar o sangue no interior dos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui sempre vai consequentemente, né, as funções, independente do tipo de músculo, eles vão promover o movimento, tá? Então, essa é a característica do tecido muscular. Professora, Sim? o primeiro, ele a contração Voluntário. dele do sistema nervoso? Somático. Somático. Quando a gente fala somático, está referindo-se ao soma, né? O que é o soma? O soma é essa estrutura que é composto por ossos, articulações e músculos, tá? Isso é o soma. E o restante das estruturas ou dos elementos que compõem o corpo são vísceras, né? Então, tudo que preenche a cavidade torácica, cavidade abdominal, que preenche o encéfalo, é visceral. E a soma é ossos, músculos e Articulações. articulações, tá bom. Isso. Ainda bem que você falou alguma coisa. Tá todo mundo tão quieto que eu tava achando que já tinha desconectado de novo. Aqui a gente tem... aqui, então, a gente tem cortes histológicos do tecido muscular, né, do estriado esquelético. Então, aqui, ó, observem as características das fibras, né? Isso aqui são as fibras no sentido longitudinal. Vocês percebam que existem aqui, elas são todas estriadas, né? Parece que tem áreas claras e escuras, mas isso é caracterizado pela presença das moléculas de actina e miosina. Essas outras imagens aqui mostram as fibras musculares no corte transversal, tá? Então, no corte transversal, elas ficam mais redondinhas, né? A fibra fica mais redondinha, e cada pontinho mais escuro, o roxinho que vocês estão observando aqui, são os núcleos da fibra. Uma característica da fibra muscular estriada esquelética é que essa fibra, ela contém muitos núcleos, tá? Então, até agora a gente fala assim, que uma célula tem um núcleo, né? No caso da fibra muscular, não, ele tem vários núcleos, e percebam que ele não fica aqui no meio, né? Ele não está no meio, ele está sempre na borda da fibra muscular, tá? Então, ele está localizado, os núcleos estão sempre localizados na periferia da fibra muscular, né? E aí a gente também observa que esse tecido apresentam essas divisões, né? O que são essas divisões que estão mais claras? Essas divisões aqui é o tecido conjuntivo. Olha só, então quer dizer que o tecido muscular, ele é composto de fibras musculares, né, de fibras musculares, mas em volta dessas fibras musculares, aí ainda a gente tem o tecido conjuntivo, né, que deixa, que passa a tornar o tecido mais complexo. Aqui também a gente observa... Ele é em volta do quê? Oi? Tecido do quê? Ele é em Conjuntivo. Tecido conjuntivo, isso. Tá? Então, essa parte mais clara é tecido conjuntivo. Oi. Só para anotação aqui, ficam localizados na periferia do tecido? Os núcleos ficam localizados na periferia da fibra muscular. Da fibra muscular. Da fibra muscular. Ele não fica no meio como nas outras células. Uhum. Tá? E aí, vocês observem aqui, ó, nessa imagem aqui de cima, que parece que tem uns buracos, né? Tá esbranquiçado, percebam aqui, né? Aqui em cima e aqui no meio. Tá? O que é isso aqui? Nestas áreas é onde passa um feixe vasculonervoso. O que é um feixe vasculonervoso? É um conjunto de elementos formados
por vasos sanguíneos e nervos, tá? Então, aqui no meio, então, quer dizer que o tecido muscular, né? Além da fibra, além do tecido conjuntivo, existem elementos vasculonervosos, tá? Então, vai ser responsável pela nutrição, por levar o oxigênio para remover escórias produzida pelas células, tá? Então, fica esbranquiçado aqui, porque quando se prepara o tecido, acaba saindo, fica assim, tá bom? Aqui nessa imagem do meio, a gente vê fibras no sentido longitudinal e fibras no corte transversal, tá? Isso tudo depende do ângulo que o material é processado. Alguma dúvida aqui? Tenho. O tecido conjuntivo aí nessa foto de cima, eu não entendi onde que ele tá. Toda essa parte rosa clara que está envolvendo as fibras musculares. Cada uma é uma fibra muscular, o que está em volta é o tecido conjuntivo. Tá? Então, porque qual que é a importância do tecido conjuntivo neste tecido? Ele faz a junção no tecido epitelial, não é isso? Lá no tecido epitelial, sim. Mas, por exemplo, aqui nesse tecido, ele vai promover, assim, voltando. Vocês percebam que tem várias fibras musculares, tá? Então, tá cortado aqui no sentido transversal. O que acontece? Quando esses músculos se contraem, não necessariamente estas fibras, por exemplo, vão se contrair ao mesmo tempo que essas aqui, ó. Estão mais afastadas aqui embaixo. Então, pode haver uma... não é uma sincronização, mas assim, às vezes esse está contraindo, esse está relaxando, esse está contraindo, né? Então, assim, pode acontecer isso, tá? Mas normalmente tudo vai depender da força que está sendo aplicada. Então, como a fibra muscular gera um movimento, tem a contração, né? Ele precisa de algo para deslizar, né? Então, imagina essa fibra contraindo, estando aderida a esta outra fibra aqui. Tá? Então, o movimento ficaria prejudicado, tá? Então, para ter um perfeito movimento, uma perfeita harmonia para a contração muscular, o tecido conjuntivo, ela oferece esse movimento de deslizamento entre as fibras. Aqui a gente tem um músculo estriado cardíaco, né? Ó, vou trocar, né? Olha que diferente. As fibras musculares cardíacas também são... Oi. Só voltando na primeira figura, eu não entendi bem o porquê ficou aquele espaço branco ali. Aqui é onde estava o feixe vasculonervoso, onde estava o vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo e nervo. Não, mas por que acontece isso? Explica de novo, por favor. Ah, tá. O que acontece? Porque quando a gente pensa no vaso sanguíneo, ele é um tubo. Quando você corta um tubo, né? Porque como é muito fino esses cortes, aí fica esse vazio, porque ele é um tubo. Entendeu? Imagina um cano. Você pega e corta o cano. Pega um cano e corta lá uma tirinha de 1 centímetro desse cano. Você consegue observar o outro lado, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece no tecido. Aí fica esse vazio aqui que a gente tá vendo aqui. Aqui a gente tem o músculo estriado cardíaco, né? As fibras, elas não são tão longas como na estriada esquelética, tá? E aí ela também difere porque cada fibra tem um núcleo só, tá? Tem um núcleo só. E essas fibras musculares, elas são ramificadas, tá? Então, é como, às vezes, elas lembram até a letra Y, né? Então, ela tem um arranjo aqui, depois ela se bifurca, ou trifurca, tá? Então, ela tem 2 ramificações iniciais, depois 3, elas são bem ramificadas. E aí, nessa coloração que a gente está vendo em roxo, estão vendo que tem uns risquinhos roxos, né? Tem um núcleo redondinho, roxinho, e aí, lateral a esses núcleos, tem um risquinho roxo.
tá? Então, o que que são esses risquinhos? São os discos intercalados. São as áreas de conexão entre uma fibra muscular e outra, né? Porque no caso dos músculos, independente se a inervação ela é somática ou se ela é visceral, existe o que vocês vão ver da fisiologia, que é um mecanismo chamado de potencial de ação. O que é o potencial de ação? É a propagação do sinal elétrico, tá? Então, a propagação do sinal elétrico. Neurônios fazem isso, e as fibras musculares também, tá? Então, tem a propagação do sinal elétrico. E esses discos intercalados, eles estão lá porque aí ele vai favorecer a condutância desses sinais elétricos de uma célula para outra, para que não haja uma interrupção, né? Então, o músculo cardíaco é um dos primeiros, né? O coração é um dos primeiros órgãos a ser formado, né? Por isso que quando a mamãe está grávida, né? Vai fazer ultrassom, o primeiro ruído que se escuta é o do batimento cardíaco, né? Então, um dos primeiros órgãos a ser formados. E se ele para, o restante do sistema começa a falhar também, tá? Então, essas fibras musculares, a presença desses discos intercalares, eles promovem essa propagação do impulso elétrico pela membrana celular. Aqui também a gente vê um pouquinho de tecido conjuntivo, né? Vocês observam aqui os espaços, né? Onde está mais clarinho, também tem tecido conjuntivo, tá? Para permitir o melhor processo de contração e relaxamento das fibras musculares. Agora a gente tem o terceiro tipo de fibra, que é o músculo liso, né? Então, onde a gente vai encontrar o músculo liso? Formando vísceras, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a parede do intestino, tá? Então, aqui a parede do intestino tem duas camadas musculares, uma que está no sentido longitudinal e outra que está no sentido circular, tá? Então, lógico, como são direções de fibras diferentes, a direção das fibras seguem trajetos diferentes, o tipo de contração também vai ser diferente, tá? Então, mas, no geral, o músculo liso, ele tá formando parede de vísceras, intestino, parede de vasos sanguíneos, brônquios, bronquíolos, ductos, bexiga urinária, útero, tá? Então, e ele também é mais simples, tá? Então, a gente olha aqui a organização das fibras musculares, quase não há diferença aqui da separação das fibras, e cada pontinho roxo aqui é o núcleo da célula, tá? Então, neste caso aqui, a fibra muscular, cada célula muscular tem um núcleo também, tá? Então, vai diferir do músculo estriado esquelético. E lembrando que a ação é involuntária, nós não temos o controle sobre a atividade dessa musculatura. Então, no geral, são esses três tipos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do músculo estriado esquelético. Eu coloquei esse slide aqui porque tem os termos, tá? Então, aqui ó, tem periósteo, tendão, epimísio, ventre do músculo, perimísio, epimísio, fascículo, perimísio, fibra muscular, miofibrila, endomísio, neurônio motor, capilar sanguíneo, núcleo, estriações, sarcoplasma, sarcolema e filamentos, miofibrila. Eu coloquei para colocar os termos que eu vou falar durante essa parte da aula, tá? Então, fica aqui os termos nesse slide. Quando a gente estuda músculo, tecido muscular, né? Então, o tecido muscular é bastante rico, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ele está exemplificando com o músculo bíceps braquial e tem o tríceps atrás, né? Então, a gente tem o músculo que chamou com o nome de bíceps ou tríceps. Por sua vez, esse músculo, ele é formado por
várias fibras musculares, tá? E essas várias fibras musculares, eles vão apresentar uma organização, né? Então, primeiro a gente aqui inicialmente tem um músculo, essa parte vermelha do músculo a gente chama de ventre muscular, tá? Então, é a parte contrátil, a parte ativa do músculo, né? Que vai promover, então, a contração e o relaxamento. Esse músculo, ele é envolvido por uma membrana chamada de epimísio. Epimísio. Aí, o que esse epimísio é? Na verdade, ele é tecido conjuntivo, tá? Então, a gente tá vendo aqui, até parece casinha de abelha, né? Aqui, estão vendo? Num corte transversal tá parecendo casinha de abelha. Essa parte branca é o tecido conjuntivo, tá? E aí, o que acontece? Então, tem um epimísio envolvendo aqui o músculo, aí a gente pega um pedacinho lá, né, uma casinha da casinha da abelha, que parece uma casinha de abelha, e ele aumenta essa imagem. O que aconteceu aí? Significa que cada partezinha dessa, ele forma um elemento chamado de fascículos, ou feixes musculares, que foi separado por aquele tecido conjuntivo, tá? Então, fascículo. Essa membrana que envolve o fascículo é chamado de perimísio. Perimísio. E esse perimísio começa a entrar dentro do fascículo e vai separando os elementos que a gente chama de fibra muscular. Então, isso aqui que ele está aumentado, né, que saiu daqui e aumentou, isso é uma fibra muscular, tá? E cada fibra muscular, a gente está vendo um esbranquiçadinho aqui em volta. Isso aqui é o endomísio. O endomísio envolve a fibra muscular. Então, vamos lá. A gente tem um músculo, e esse músculo é envolvido pelo epimísio. Aí, ele vai dividindo o músculo em partes. Ele divide o músculo em fascículos ou feixes musculares. Quando ele envolve o feixe muscular ou fascículo, ele passa a ser chamado de perimísio. Aí o perimísio começa a dividir esse fascículo, né? E aí ele divide, né? Porque ele está envolvendo o conjunto de fibras musculares. Cada fibra muscular, por sua vez, é envolvido por uma membrana chamada de endomísio. Tá? Então, essa é a segmentação de um ventre muscular. Aqui ainda ele... Professora, volta, por favor, desde o começo lá, do músculo envolvido pelo epimísio para as divisões dele. Isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar invertido agora, tá bom? Acho que fica mais fácil da gente entender. Isso daqui, que eu tô vendo aqui, isso aqui é o isso aqui é uma fibra muscular, tá? A fibra muscular é envolvida por um tecido conjuntivo chamado de endomísio. Aí, várias fibras musculares formam o fascículo. O fascículo, por sua vez, ele é envolvido por um tecido conjuntivo chamado de perimísio. Aí, vários fascículos formam um músculo. E o músculo é revestido pelo epimísio. Tá? Então, assim, essa é a divisão e a construção de qualquer músculo estriado esquelético do corpo. Tá? Então, quer dizer que é fibra e tecido conjuntivo, fibra e tecido conjuntivo. Só que dependendo da parte que ele tá constituindo, ele recebe denominações diferentes. É o mesmo tecido conjuntivo, mas aí como ele vai se dividindo, vai septando, vai recebendo denominações como endomísio, perimísio e epimísio. Tudo bem? Aqui ainda ele chama atenção, né, nessa figura, para isso aqui, para fibras lentas e fibras rápidas. Que dentro da musculatura estriada esquelética existe essa mescla de fibras. Professora. Sim? É o Eduardo que está falando, boa noite. Diga, boa noite. Então, essa questão, quando
quando ocorre aquele estiramento muscular, o que rompe é a fibra muscular que rompe? A fibra muscular, é a fibra muscular e todo o conjunto que está em volta dele. Pode Fascículo. pode. Só que tudo, esse rompimento, tudo depende da extensão, né? Se são microextensões, ou se são microextensões, não tem problema. Tá? Ele se reconstitui, ele se regenera. No caso, a lesão de primeiro grau e a de segundo. Poderia ser, sim, poderia dizer. Tá, entendi. Obrigado. Mas rompe tudo, aí rompe fibra, rompe o tecido conjuntivo, tá? Mas aí ele pode regenerar. Certo, a lesão de terceiro grau é que rompe já o músculo todo lá em cima, né? Aí é grave, porque eu preciso de uma boa vascularização para ter uma boa recuperação. Né? Então, tudo também, para ter uma boa recuperação, preciso de uma boa vascularização. Né? Tudo depende da quantidade de nutrientes e oxigênio que essa fibra vai receber para poder restaurar, né? Para poder se. Aí, a organela que vai fazer esse trabalho é o centríolo? A divisão celular, sim. Ele vai ser, na verdade, ele é o guia para promover a divisão celular. Tá certo. Obrigado. Então, imagina. Aí aqui, então, Doutora, a gente tem... Oi? Endomísio, peramísio... Perimísio e epimísio. Isso. O epimísio é o do meio. Epimísio. Ó, endomísio, perimísio e epimísio aqui, ó. O epimísio é o de cima. Isso, é o mais externo. Aí aqui ainda ele chama atenção, essa figura chama atenção para essas fibras lentas e fibras de contração rápida, tá? Isso aí vocês também vão ver lá na fisiologia, né? Porque Esse aí cada slide aí, ele não tá na plataforma, né? O quê? Esse slide que a senhora tá mostrando pra gente. Ai, não coloquei ainda. Eu acho que eu coloquei o outro aí agora à tarde que eu resolvi mudar algumas coisas. A senhora vai disponibilizar lá para nós? Eu coloco sim. Tá bom. Eu acho que tá lá, sim. Não lembro. Mas de qualquer forma eu coloco de novo. Eu abri aqui, aí o que tem é o antigo, não tem esses slides, não. Tá. Então, a gente tem aqui as fibras lentas e as fibras rápidas, tá? Então, que vai depender... lógico, apresentam características diferentes. Aqui tá uma mescla, parece que tem uma mescla de 50% para cada tipo de fibra, mas isso varia de músculo para músculo. E isso daqui que eu tô vendo, que tá bem projetado, né, é a fibra muscular. Bom, a fibra muscular, vou mudar um slide aqui, é que aqui essa fibra, eu gostei disso aqui, porque a fibra muscular, ela tá mostrando elementos que são chamados de sarcômero. A gente já vai ver o que é o sarcômero, tá? E aqui, cada sarcômero, o sarcômero contraído e o sarcômero relaxado. Tá? Então, cada elementozinho aqui é que vai promover a contração e o relaxamento. Não é o músculo inteiro, tá? O músculo, na verdade, é formado por várias unidades muito menores, chamadas de sarcômeros. Então, olha, isso aqui é uma fibra muscular, tá? Lembrando que ele está revestido com uma membrana plasmática pelo endomísio, e logo abaixo do endomísio, ele tem essa membrana plasmática, tá? Então, é uma célula, então isso aqui é a membrana. E lembra que o núcleo é periférico, estão vendo? Aqui tem 3 núcleos aqui representados. Por que tem muito núcleo? Porque é uma célula que tem muita atividade metabólica, tá? Células que possuem muita atividade metabólica, ele é multinucleado. Então, foi destacada aqui a membrana plasmática, e aí a gente vai olhar a estrutura interna dessa fibra, tá? Então, internamente, a fibra muscular, ela é formada por vários segmentos alongados, tá? Então, o que são esses segmentos alongados? São chamados de miofibrilas, tá? Então, são as miofibrilas. Então, aqui tem vários, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Tem 11 miofibrilas sendo representadas aqui nessa imagem. Aí,
Então, são essas estruturas que vão promover o processo de contração muscular. Outra coisa que a gente tem de importante aqui na fibra, estão vendo essa parte azulada? Parece uma rede, tá? Isso aqui é o retículo sarcoplasmático. Vocês lembram do que era o retículo sarcoplasmático? Falei dele na aula de organelas. Né? Então, o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático modificado. Tá? Então, por que modificado? Normalmente, os retículos endoplasmáticos estão relacionados com a síntese de proteínas. E aqui, o retículo sarcoplasmático, ele está relacionado com o armazenamento de íons cálcio. Tá? Então, aqui dentro dessa organela, ele é rico em íons cálcio. Tá? Então, para que a contração muscular aconteça, eu preciso desse íon. Aí tem o retículo sarcoplasmático, tem umas estruturas aqui roxas, né, que são tubulares em roxa, que são os túbulos T, que são os túbulos transversos, tá? Então, retículo, túbulo T. Olha aqui o túbulo T, na verdade, ele tá ao redor de uma miofibrila. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem umas estruturinhas que estão em amarelo, tá? Essas estruturas são as mitocôndrias. Então, tem muita mitocôndria na fibra muscular, né? Já que ela tem uma atividade metabólica alta, tem quantidade ele é uma célula multinucleada, ele vai ter também uma grande quantidade de mitocôndrias. E aí, o espaço entre as miofibrilas é que fica o citoplasma, né? Na verdade, o sarcoplasma. Tá? Então, o sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular. Então, essa é a construção de uma fibra, tá? A muscular estriada esquelética. Aí, só voltando aqui, né? Aqui, miofibrila. Aqui são as miofibrilas. Então, quer dizer que cada miofibrila, por sua vez, ele é formado por unidades menores, chamados de sarcômeros. E aí, esse sarcômero é que vai ser responsável pelo processo de contração, porque ele é formado por filamentos de actina e de miosina, tá? Então, aqui tem essa contraído e relaxado. Tudo bem? Tudo bem não, né, professora? Mas a gente vai levando, né? Perguntando, tudo bem aí, não? Tô muito quieto. Vocês vão aprender, calma. É muito nome, professor, é muito nome. Nossa, a cabeça tá a milhão aqui. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, essa imagem, ela tá mostrando aqui as estruturas, e as estruturas, tá o nome, tá, desses elementos. Então, aqui, na verdade, eu não falei um pouco do periósteo, mas o periósteo é aquela membrana que reveste o osso, que vocês já viram na anatomia. Então, isso, a parte vermelha é o ventre muscular. O ventre muscular é envolvido pelo epimísio, né, que é tecido conjuntivo. Esse epimísio, ele envia septo, separando os fascículos, e aí ele passa a ser chamado de perimísio, e aí o perimísio envia septos dentro do fascículo, separando, então, as fibras, e esse tecido conjuntivo de perimísio, ele passa a ser denominado de endomísio, tá? Então, aqui está um fascículo aumentado. Dá a impressão que isso aqui é o próprio músculo, né? Mas isso é essa porção que está aumentada. E aí a fibra muscular, né? A fibra muscular formada por vários elementos alongados, que são as miofibrilas, né? E aí as miofibrilas, por sua vez, são formadas. Tá aqui, miofibrila tá bem apagadinha aqui. É formado por sarcômeros, e os sarcômeros, por sua vez, pelos filamentos de actina e miosina. Meu Deus. Você vê, né? Corpo humano é uma coisa, assim, fantástica, gente. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui é uma fibra muscular. A fibra muscular formada pelas miofibrilas. Tá? Aqui o sarcômero, bonitinho. A construção esquemática de um sarcômero. E aqui as moléculas de actina e as moléculas de miosina.
né? Então, o que acontece é que elas realizam um movimento de deslizamento e aí elas geram um processo de contração. Então, o músculo, ele não, tipo assim, às vezes a gente pensa que é algo elástico, na verdade, ele não é algo elástico, tá? Ele não tem essa capacidade de elasticidade. O que acontece ali é um processo de deslizamento de filamentos proteicos. Então, qual que é a função dos músculos? Gerar movimento, tá? Gerar movimento. Ah, outra coisa aqui que eu me lembrei é que as fibras musculares, como tem alta atividade metabólica, nesse processo de produção de ATP, ele gera calor, tá? Então, a fibra muscular, ele vai ser responsável pela nossa temperatura corporal, tá? Então, é ele que gera essa temperatura, esse calor no nosso organismo. E existe, lógico, um processo de resfriamento que nos mantém em torno de 36,5, né? Lógico que tem uma oscilação de temperatura ao longo das 24 horas, tá? Professor, Mas Oi. então podemos dizer que quando estamos com frio, aí a gente começa a movimentar o corpo, vai esquentar, são porque os músculos que estão esquentando o nosso corpo. Isso, perfeito, é isso aí. Tá com frio, começa a se movimentar que esquenta. Tá? Porque aí você ativa o metabolismo celular da fibra, e, consequentemente, você ativa as mitocôndrias, né? Então, a mitocôndria, ela vai trabalhar, promovendo a respiração celular, né? Nesse processo de respiração celular, ele vai gerar calor, tá? E aí vai aquecendo o organismo. Isso é só uma parte, tá? Do sistema do tecido muscular. Agora a gente já vai para o tecido nervoso. O tecido nervoso também. Aqui eu vou dar uma pincelada no que é o tecido nervoso, porque assim, é uma aula de 6 meses, né? É um conteúdo para 6 meses isso aqui. Então, qual que é a função do tecido nervoso? Ele vai detectar alterações em uma variedade de condições dentro e fora do corpo e responde gerando impulsos nervosos, promovendo a homeostasia. Ah, mas o que ele quer dizer com isso? O tecido nervoso, né? Então, ele na verdade, ele está distribuído por todo o nosso organismo, mas ele apresenta-se concentrado, principalmente numa área que a gente chama de sistema nervoso central, né? O que é o sistema nervoso central? A gente acaba só falando mais daquilo que fica dentro do crânio, que é o encéfalo. Nem cérebro né? É encéfalo. Tá? E aí, o que esse sistema nervoso que está dentro do crânio, que está dentro da coluna vertebral e que está distribuindo do corpo está fazendo? Ele está detectando informações que estão fora do corpo e dentro. Tá? Então, como assim? O que eu estou detectando que está fora do meu corpo e que eu preciso, na verdade, o que ele está fazendo? Adaptando o nosso organismo ao ambiente. Tá? Então, o nosso corpo trabalha nesse sentido, adaptando o organismo ao ambiente. O que está alterando? Falando de clima, né? Falando de clima. Quando a gente está falando do tempo, agora está esfriando. Então, o corpo se adapta a essa oscilação de temperatura que está acontecendo no ambiente. Se está frio, ele vai trabalhar para gerar mais calor. Se tiver um ambiente quente, ele vai trabalhar para que o organismo passe pelo processo de resfriamento, para que a temperatura corporal se mantenha em torno dos 36,5. Tá? Então, ele fica detectando. O que mais que ele fica detectando? Além da temperatura. Alguém me responde aí? Não. Cadê vocês aí? É boa pergunta.
Eu acho que assim, essa parte de sistema nervoso é uma das partes muito gostosas da gente de entender, né? Então, assim, quando a gente fala de tá detectando coisas que estão fora. Tem tanta coisa que tá acontecendo aí no ambiente de vocês e que vocês nem estão percebendo, né? Porque está no nível inconsciente. O consciente está onde? O consciente está na aula. Certo? Vocês estão aí prestando atenção no que eu estou dizendo, vocês estão escutando, estão vendo, né, o que eu estou falando. Mas o que está aí no ambiente que o teu organismo está percebendo, mas que o teu consciente nem tô ligando, né? Tá? Deixa o inconsciente trabalhar. A roupa que você está usando, se você está descalço ou de sapato, se você está sentado ou deitado, se você está com cobertor ou não está, se você está com frio, se não está, se a luminosidade do ambiente está mais claro, se está mais escuro, se tem o cheiro da janta. Então, são vários fatores que estão aí fora que o corpo está percebendo, tá? E ele está comunicando o seu cérebro, o seu encéfalo, o que está acontecendo para que o teu organismo se adapte àquilo. Já pensou você tá lá assistindo tranquilinho, daqui a pouco sente um cheiro de queimado? Se não percebesse essa alteração, você podia estar, né, sei lá, esquecer a panela no fogo, né? Aí provocar um acidente dentro de casa, tá? Então, o nosso organismo, ele fica em alerta. Quando eu falo de informações... Oi? Então, esse promovendo homeostasia, isso? Homeostasia Isso. é o corpo reagindo às alterações externas? Internas também, que eu já ia falar. Homeostasia, o termo homeostasia é um termo muito comum dentro da fisiologia, que é a manutenção do equilíbrio interno. Né? Então, como assim manutenção do equilíbrio interno? O que está oscilando dentro do seu organismo? Também que a gente não precisa ficar com a consciência de que isso está acontecendo. Se os anticorpos estão trabalhando, o controle da glicemia, o controle de íons cálcio no sangue, o controle de sódio, potássio, o controle de todos os hormônios do nosso organismo, hormônio do crescimento, testosterona, progesterona, insulina, glucagon, T3, T4. Então, existem vários elementos que estão oscilando no nosso organismo e precisam oscilar, né? Elas oscilam durante o dia e a todo momento. E aí o nosso corpo, eles ficam detectando. Tanto é que essas oscilações, elas são dentro de um limite muito estreito, tá? Então, variou só um pouquinho, ele começa a detectar, tá? Então, é que nem o termômetro, né? Como eu falei, qual que é a temperatura do corpo? Normalmente em torno dos 36,5, né? Se começa a aumentar muito, 37, 37,5, que é estado subfebril, ele está detectando, ele está adaptando o organismo. Só que aí, quando chega com 37,8, aí é quando você vai no médico, né? Tanto é que quando você vai estar em estado febril, tem que estar com 37,8. Se você tiver com 37,7, ainda não é estado febril, tá? E aí o médico, né, tipo assim, mas você não tá com febre ainda, né? Tá? Então é 37,8. Então, essas pequenas oscilações, o organismo, o nosso sistema nervoso, ele está detectando, né? E essas oscilações, elas não podem, se elas entrarem em desequilíbrio, elas começam a entrar em processos patológicos, tá? Então, aqui, quando está ocorrendo o equilíbrio, está em estado homeostático. Tá equilibrando. Imagina que nem aquela história da balança, né? Da balança da gangorra, tá? Então, existe um ponto central e duas extremidades, que elas ficam oscilando para cima e para baixo a todo instante. Aí eu vou gerar homeostasia. Então, o tecido nervoso, ele vai ser responsável pela detecção de todas essas informações que estão acontecendo no nosso organismo, seja fora ou seja dentro, tá? Internamente. E, lógico, também tem a função psíquica, né? As funções psíquicas também, elas
elas influenciam o funcionamento do nosso organismo, né? Tanto é que existe um ramo de estudo da neurociência que é a psicossomática, tá? Então, a psicossomática, ela estuda os aspectos psíquicos que influenciam no soma, né? Que a gente acabou de ver, né? Sistema nervoso somático, tá? Então, que influencia o soma, que influencia a parte estrutural do corpo. Então, basicamente, alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida assim, surgiu agora. Se a pessoa ficar embriagada, tem alguma coisa a ver com esse equilíbrio aí interno, que aí não tem um controle sobre ele? No caso da bebida alcoólica, ela interfere na ação altera o funcionamento da célula nervosa. E alterando o funcionamento da célula nervosa, sim, tem consequências. Quais são as consequências quando o indivíduo está alcoolizado? Perda de equilíbrio, foco, né, daquela sensação, muda todo o funcionamento do sistema nervoso, né? Lógico que isso cada um tem o seu limiar também, né? Então, mas assim, uma característica geral é que leva rubor, perda de equilíbrio, né? A pessoa não consegue ficar se mantendo com os dois pés no chão, ou sem estar com um pé no chão, né? Por isso que quando é parado lá na Blitz, o policial fala assim, faz a posição do 4. É uma forma de detectar se o indivíduo está ou não alcoolizado. O sistema nervoso, então, ele nos permite basicamente fazer isso, tá? Então, o que é essa homeostasia, né? Então, a gente vai sentir, quando falam de sensações, nós temos vários tipos de sensações, tá? E aí a gente tem a sensação promovido pela sensibilidade especial e pela sensibilidade geral, né? O que é sensibilidade especial? Aquilo que fica na cabeça. O que fica na cabeça? Visão, audição, olfato, gustação. E aí tem uma quinta sensação que a gente aprende errado, tá? Na escola. Que a quinta sensação é o equilíbrio, tá? Então, na cabeça, a gente tem visão, audição, olfato, gustação e o equilíbrio. E aí a gente tem as sensibilidades gerais, que é o que a gente sente no corpo inteiro. O que a gente sente no corpo inteiro? Tato, pressão, dor, prurido é coceira. Propriocepção. Oi. Do equilíbrio que a senhora falou que a gente aprende errado. O equilíbrio, ele está no ouvido por causa do labirinto? Isso aí. O equilíbrio está junto com o aparelho auditivo. Se vocês forem trabalhar no futuro com crianças, aí você fala assim, fica rodando aí, girando. Se a gente faz isso aí, esses dias eu tava brincando com meu filho, dei 3 voltinhas, já tava já tava tonta, né? Tá, então, mas essa sensação, o equilíbrio é isso, tá? De manter a postura, né? De manter os 2 pés no chão, tá? Aí não é o equilíbrio emocional, né? As sensações gerais são algo que a gente percebe no corpo inteiro, né? Então, o que a gente percebe? Pressão, tato, dor, prurido e propriocepção. Tá? Então, tato, pressão, dor, prurido e propriocepção. O que é propriocepção? A propriocepção é aquela capacidade que a gente tem de detectar partes do nosso corpo. Então, se o bebezinho está aqui com o pezinho dentro da boca, ele sabe, ele não precisa nem estar olhando para isso, ele sabe que está nesta posição. A mesma coisa com vocês podem não estar olhando, mas sabem a posição do corpo, tá? Então, isso é propriocepção. E aí, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né, que a gente percebeu? A gente pode promover uma resposta. O que é essa resposta? Vai gerar um movimento para isso, tá? Mover é mover mesmo.
que está relacionado com a musculatura estriada esquelética. E aí, entre o sentir e mover, a gente tem o processo de integração, né? Porque a gente está recebendo tanta informação do ambiente externo, do ambiente interno, a gente vai integrar isso e vai ver qual a resposta adequada para isso, qual movimento ou ação que a gente vai promover baseado nessa informação. Então, aqui eu coloquei um conceito, tá, de tudo isso que eu falei, só para resumir aqui. Então, é o sistema que controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo, e ainda recebendo estímulos aplicados à superfície do corpo do animal, é capaz de interpretá-los e desencadear, eventualmente, respostas adequadas a estes estímulos, tá? Então, de início, a gente tem sempre as mesmas respostas, né? É um aprendizado que a gente tem, sempre as mesmas respostas. Mas conforme a gente vai trabalhando esses estímulos, a gente pode ir melhorando estas respostas, tá? Então, é a base do treino, né? O treino também é isso, você recebe vários estímulos, vários treinamentos, para que você tenha uma resposta mais adequada para aquela quantidade de estímulos que o indivíduo está recebendo. Quando é criança, a gente leva susto, o que criança faz quando toma susto? Ela grita. Aí, quando você é adulto, você vai continuar gritando? Não, né? Tá? Alguns sim, né? Mas a gente vai evitar. À medida a gente vai aprender a tomar susto e, né? E vai inibindo alguns estímulos. Qual que é a propriedade do sistema nervoso? Então, existem 3 propriedades importantes, tá? Então, que é a excitabilidade, a condutibilidade e a neurotransmissão. Isso aqui está relacionado com tudo aquilo que eu falei antes, tá? Então, a capacidade de detectar o estímulo, qualquer estímulo, tá? Seja ela visual, auditivo, todos esses estímulos é chamado de excitabilidade. Aí, o que vai acontecer com essa excitabilidade? Ela vai ser transduzida. Ela vai ser transduzida numa propriedade chamada de condutibilidade, ou seja, essa informação ela vai ser conduzida, tá? Ela vai ser conduzida para diferentes áreas do sistema nervoso. Depois, quando ela chega no seu destino, quando essa condução, que na verdade foi a condução do sinal elétrico, esse sinal elétrico vai gerar uma neurotransmissão. Né? Então, o que é a neurotransmissão? A liberação de uma substância química, ou seja, a liberação de um neurotransmissor. E aí vai gerar uma resposta. Tá? Então, essa é a propriedade do sistema nervoso. Ela detecta, conduz esse sinal ou essa informação, e depois ela tem uma resposta que é a neurotransmissão, através da neurotransmissão, que é a liberação de mediadores químicos. Então, qual que é a base do sistema nervoso? Né? Então, a gente tem um conjunto de células, na verdade, bilhões de células chamadas de neurônios, tá? Esses neurônios nós vamos chamar de unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, tá? Então, o tecido nervoso é formado por vários neurônios. Os neurônios, por sua vez, eles possuem partes, tá? Então, quais são essas partes do neurônio? É o corpo celular, os dendritos, o axônio e o terminal axônico. Às vezes, também pode ser chamado de terminações nervosas, mas depende do livro, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem da célula nervosa, né? Aqui a gente tem uma célula meio piramidal até, né? No seu formato. Então, essa parte aqui é o corpo celular, é a parte onde a gente vai encontrar o núcleo e as organelas, tá? Então, o núcleo é o corpo celular. Ou seja, é a porção da célula que está tendo atividade metabólica, tá? Então, o local de atividade metabólica é aqui, está acontecendo a síntese de proteínas, tá? Então, tudo está acontecendo aqui no corpo celular. A partir do corpo celular, existem várias ramificações, tá? Essas ramificações são curtas e numerosas, podem ser numerosas,
tá? Então, essas ramificações nós vamos chamar de dendritos. Dendritos são as ramificações curtas. E a partir deste corpo celular, a gente também tem um prolongamento maior, tá? Um prolongamento maior, único, que é o axônio. E no finalzinho do axônio, existe aqui o axônio se ramifica, ele forma essas estruturas parecendo botinha aqui, tá vendo? Amarelinha a botinha aqui, que é o terminal axônico. Aqui tá até por transparência, né? Essa parte aqui, ó, o axônio chegou aqui, formou a dilatação, tá? E eu tô vendo que tem lá dentro. Isso é o terminal axônico. Tá? Então, o corpo celular é a parte onde está o núcleo e as organelas. As ramificações curtas são os dendritos. A ramificação longa é o axônio. E no final do axônio, nós vamos encontrar as terminações nervosas. Então, todo neurônio, ele basicamente vai formar, aliás, basicamente ele é estruturado com esses 4 elementos. E aí, esses 4 elementos, as 4 partes são importantes para o funcionamento da célula. Aqui o tecido nervoso, né, para a gente observar que as células nervosas também apresentam formas diferentes. Aqui elas apresentam formas piramidais, aqui elas são mais arredondadas, aqui elas são bem ramificadas, aqui já tem menos ramificações em comparação a essas outras células, tá? Apresentam os neurônios, o tecido, as células nervosas também apresentam variações em relação à sua forma, mas basicamente elas têm aquelas 3 propriedades, tá? Que é a excitabilidade, a condutibilidade e a neurotransmissão. Todos eles vão fazer a mesma coisa. E aí, o que eles fazem? Na verdade, o que o neurônio faz? Ele é uma estrutura de condução de sinal elétrico. Tá? Ele fica conduzindo sinais elétricos de um lado para o outro. Aí a gente tem alguns tipos, tá, de neurônios. Ele pode apresentar basicamente quatro formas. Tá? Então, a gente tem aqui a classificação morfológica, que é a classificação quanto à forma que a célula vai apresentar. Inicialmente, vou falar aqui dos neurônios multipolares, tá? Então, essas 3 células aqui, tanto essa, são células multipolares. Por que multipolar? Ele tem um corpo celular, tem um prolongamento maior que é o axônio, e tem várias ramificações aqui saindo desse corpo, tá? Então, é por isso que ele foi chamado assim, de multipolar. Então, esses tipos de neurônios são característicos de neurônios motores. Então, quando eu falo de neurônio motor, o que é um neurônio motor? É aquele que está relacionado com o movimento. Se está relacionado com o movimento, que estruturas eles vão inervar? Que elementos eles vão inervar? Fibra muscular, tá? Então, por quê? Neurônios motores, está falando, movimento. Então, é ele que vai ser responsável pela contração e relaxamento, tá? Se o músculo não tem inervação, ele não vai contrair nem relaxar, tá? Não tem o movimento. O outro tipo de morfológico que essa célula apresenta é o neurônio pseudounipolar, né? Então, aqui é essa última figura aqui, esse último neurônio. Ele tem um corpinho celular, surge uma ramificação a partir deste corpo, e essa ramificação se bifurca, tá? Então, aí ele vai apresentar um ramo chamado periférico e um ramo central. O ramo periférico, ele está vindo lá da periferia, ou seja, ele está inervando alguma estrutura do corpo, tá? E está vindo lá para o sistema nervoso central. E aí o ramo central é a parte do neurônio que já está próximo do sistema nervoso central, tá? Então, um é funcionalmente axônio e o outro é funcionalmente dendrito, tá? Então, a gente tem aqui olha,
O ramo periférico age como um dendrito e o ramo periférico, o ramo central age como um axônio, tá? Funcionalmente é como um axônio. E aí, esse tipo de neurônio pseudonipolar, por que pseudo, né? Falso, porque na verdade ele tinha dois ramos, né? Durante o desenvolvimento embrionário, ele apresentava dois ramos. Repete, por favor, aí o ramo periférico age como dendrito e o outro? O ramo central age como um axônio. Funcionalmente, né? Funcionalmente funciona como um axônio. Apesar dele ser chamado de axônio também, o ramo periférico, mas funcionalmente ele age como, o ramo periférico age como um dendrito. E o ramo central age como, funcionalmente age como um axônio mesmo. Então, o pseudonipolar, ele recebe esse nome, né? Porque, na verdade, no desenvolvimento embrionário, ele tinha duas ramificações, e essas duas ramificações, elas se juntam, tá? E aí dá um aspecto de ter um raminho só saindo do corpo. Então, ele é um falso, ele não é verdadeiro unipolar. Exemplos de neurônios pseudonipolares são os neurônios sensoriais. Então, como assim neurônios sensoriais? Então, a gente está começando a segmentar, né? Lembra do início da parte do sistema nervoso? A gente tem a capacidade de quê? Sentir e mover, né? Então, quando a gente está percebendo o que está no ambiente externo e interno, o neurônio que faz essa detecção dos estímulos é o neurônio sensorial. Ele sempre vai ser do tipo pseudonipolar. Sempre será dessa forma aqui. Tá? Não tem exceção, sempre será assim. Aí a gente tem aqui os neurônios unipolares, né? Então, o corpo celular é liso, tem um único axônio, tá? Então, aonde a gente vai encontrar o neurônio unipolar? Geralmente são células do desenvolvimento embrionário, tá? Que vão dar origem aos outros tipos neuronais. Mas no adulto aqui a gente tem os neurônios da mucosa olfatória, tá? Então, na cavidade do nariz a gente tem lá os neurônios do tipo unipolar que detectam as partículas de cheiro que estão no ambiente. O neurônio bipolar, esse aqui, ó, tem um corpo celular, duas ramificações, dois prolongamentos saindo de polos opostos desse corpo celular, tá? Que a gente tem aqui os neurônios da retina, tá? Então, na retina, né? Então, alguns são bipolares. Não tem nada a ver com a doença do indivíduo ser bipolar, tá? É a característica da célula ser bipolar. E aqui, só relembrando, então, a imagem aqui, a gente tem o pseudonipolar e multipolar. Então, esses são os 4 tipos morfológicos de neurônios. Então, cada um deles... Então, quando a gente fala de neurônio multipolar, você vai pensar no neurônio motor. Quando pensa no neurônio sensorial, de detecção de informação geral, a gente tem o pseudonipolar. Bipolar na retina e unipolar na mucosa olfatória. Quantos neurônios vocês acham que a gente tem? 1 milhão. Professora, sumiu? Travou Pensei aí? que tinha sido o meu que tinha travado. Também Acho que caiu dela. Já que desconectou o fone. Falei 1 milhão, ela saiu fora.
Vixe, ela saiu agora. Deve ter caído a internet dela. Chega por hoje? Foi bem que era bom, hein? Tá bom, né? Essa aula tá boa já. Muita coisa pra gravar, tá? Será que ela vai voltar? Vai, ainda tem 5 slides ali para ela passar. Eu tô falando com ela no WhatsApp. Mas só tem. Se ela for passar das 10, né? Esses 5 slides. Muita calma nessa hora, pessoal. É. Ela disse que já retorna. Caiu a internet dela. Estamos vendo a senhora, professora. Ah, estou escutando vocês. Não vejo, não vejo, a não ser que aconteça que eu não vejo. Opa! Estamos aí. Tamo aí. Ora? Professor, hoje vai até as 10? Travou dela de novo.
No seu tempo, viu, professora? Ixi, caiu de novo dela. Bem que ela podia dar encerrado, né? Mas a Aline, ela vai retornar? Ela mandou aqui que está aguardando o carregamento. Não sei, não, acho que. Tô tentando, né?
Só porque a gente estava no embalo, né? No embalo de sábado à noite. Voltei. Opa! Agora vai. Olha, eu vou te dizer, viu? Esses programas não estão me ajudando. Foi jantar, né, Ô, professor? Glória. Você vê? Já era pizza? E agora o que aconteceu aqui? Olha, descobri uma forma de compartilhar aqui. Ah. Opa. Aqui. Vocês estão me escutando? Ah, alguém está mexendo aí.
Opa. Aqui. Bom, então, continuando aqui. Falta pouquinho, gente. Então, aí o tecido nervoso, então, ele é formado pelos neurônios, só que os neurônios, como são células muito nobres, eles não se sustentam sozinhos. Então, eles precisam de um grupo de células para poder manter a sustentação e a nutrição dessa célula, tá? Então, esse conjunto de células que dão suporte ao neurônio são chamados de células da glia. Existem 4 tipos de células da glia, tá? Então, primeiro aqui, eu vou chamar de astrócito, né? Então, ele recebeu esse nome porque ele lembra o formato de uma estrela, né? Porque ele tem várias projeções. E observem aqui o astrócito. O que ele está fazendo aqui? Isso aqui é um vaso sanguíneo, está até escrito aqui, capilar, tá? Então, tem um capilar sanguíneo aqui. O que ele faz? Ele é responsável pela captação dos nutrientes, do oxigênio, para fornecer ao neurônio. Então, o neurônio é uma das células que não faz a captação direta do capilar sanguíneo. Ele precisa do astrócito para fazer isso, tá? Então, e aí vai ser importante, porque o astrócito controla todos os nutrientes, controla todos os íons, glicose, que o neurônio vai precisar para o seu metabolismo celular, tá? Então, o astrócito, ele fornece essa sustentação, nutrição, e nutrição para o neurônio. O outro tipo aqui são essas células pequenininhas, parece até, elas são bem ramificadas, tá? Tem muitas projeções, que é chamado de micróglia, né? São células pequenas. E essa micróglia está relacionada com o mecanismo de defesa, tá? Então, qualquer partícula estranha, micro-organismo, vírus, bactérias que possam estar aqui nesse ambiente, a micróglia vai lá e fagocita essas partículas, tá? Então, está relacionado com o mecanismo de defesa do ambiente. Essas células que estão em azul, ele tem esse nome aqui, ó, oligodendrócito, tá? Então, o oligodendrócito, ele vai ser responsável pela formação da bainha de mielina na célula nervosa. Então, lembra lá, quais são as partes de um neurônio? Ele tem um corpo celular, tem um dendrito, tem um axônio e terminação nervosa. O axônio é aquele prolongamento maior que o neurônio vai ter, tá? Então, esse axônio, ele precisa de um envoltório. Esse envoltório é chamado de bainha de mielina, que é uma bainha lipídica, tá? O que o neurônio faz, então? Ele conduz sinal elétrico, tá? Então, é como ele está conduzindo o sinal elétrico, tá? A gente até tem uma voltagem. E aí, esse sinal elétrico precisa percorrer ao longo desse axônio, tá? Então, essa bainha de mielina é como se fosse essa capa que existem nos fios que estão nas nossas casas, tá? Então, é um envoltório revestindo o axônio. E o quarto tipo, o celular, são as células... Sim? A senhora pode repetir qual é a função desse oligodendrócito? Produzir a bainha de mielina. Bainha de mielina. Alguns anos atrás, na década de 70, 80, se eu não me engano, saiu um filme chamado O Óleo de Lorenzo. Não sei se alguém aí chegou a assistir o filme, né? É um filme muito bem interessante, né? Que fala de uma doença desmielinizante. Uma criança nasce normal e dali um tempo ela começa a ter paralisia, né? O problema da paralisia muscular, a paralisia do diafragma. Se para o diafragma, para de respirar. E aí o pai dessa criança, no desespero de procurar uma cura, né? Então o filme trata toda essa história da procura de uma substância que pudesse melhorar a qualidade de vida do filho.
esse homem vai, procura, né, estuda bioquímica e ele encontra uma substância, né, não que vai evitar a morte da criança, mas que ele prolongue a vida dessa criança e melhore a qualidade de vida dele. Que aí ele foi batizado de óleo de Lorenzo, tá? Então é uma história verídica. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, tá? Ele fala muito dessas doenças desmielinizantes. Então, o oligodendrócito faz isso, a produção da bainha de mielina. O quarto tipo celular são as células ependimárias, né? Então, tá aqui, elas são quadradinhas, são cuboides, né? E tem alguns prolongamentos aqui. O que são células ependimárias? Dentro do nosso sistema nervoso central, que está dentro aqui da nossa cacholinha, né? Existem cavidades naturais, tá? Então, tem espaços lá dentro do nosso sistema nervoso. E esses espaços, eles são revestidos por uma membrana formada por células ependimárias, tá? Então, estas células, elas fazem o revestimento e elas também serão responsáveis pela produção de uma substância chamada de líquor, L-I-Q-U-O-R, líquor, tá? Então, é um líquido que é produzido dentro do nosso sistema nervoso central e que ele sai para fora do sistema para envolver. Então, quer dizer que o nosso sistema nervoso ele está envolvido em um meio aquoso, que é o líquor. Então, essas células ependimárias é o quarto tipo de célula que dá suporte aos neurônios. Uma coisa que os pesquisadores estão estudando é que essas células ependimárias, elas apresentam uma divisão celular, né? As células da glia, no geral, elas têm divisão celular, tá? Elas sofrem mitose. E aí, essas células ependimárias possuem células-tronco, né? As células primordiais dela são células-tronco, e por determinados estímulos que são provocados, essas células podem formar novas células nervosas, tá? Então, por exemplo, antigamente falava-se que o neurônio não faz divisão celular, né? E, na verdade, ele não faz mesmo divisão celular. Se você desenvolveu, né, o desenvolvimento do neurônio, ele acontece, né, a formação de novas células nervosas, ela acontece desde a vida intrauterina, depois durante o desenvolvimento, até se tornar adolescente, né? Depois disso, o que vai acontecer com esses neurônios? Eles vão permanecer conosco por toda a nossa vida. Então, a tendência dessas células nervosas é não aumentar em número, mas diminuir, tá? Então, os pesquisadores estão estudando muito essa questão de formação de novos neurônios durante a vida, né? Durante a maturidade, né? Durante a vida adulta, tá? Então, por exemplo, as células ependimárias e umas células que estão localizadas aqui nessa região temporal, chamada amígdala. A amígdala não é aquilo que fica aqui, ó, na garganta, tá? A amígdala é uma área do sistema nervoso. Essas células teriam a capacidade de formar novas células nervosas, né? E um dos fatores que estimulam a formação de células nervosas é fazer atividade física, né? Então, olha a importância aí da educação física, né? Estimular as pessoas a uma prática e aí, consequentemente, também promover o estímulo de formação de novas células nervosas, né? Vai evitar várias doenças envolvendo memórias. Essa outra imagem que está aqui do lado é um meio de cultura, tá? Está escrito aqui que é a Universidade de Iowa, tá? Um meio de cultura, onde foi cultivado, né? Uma célula nervosa aqui, tá em verdinho, um astrócito, e os pontinhos vermelhos é a micróglia, tá? Então, isso aqui é o neurônio, o astrócito e a micróglia em vermelhinho. Mas qual a diferença do neurônio com o astrócito? Diga, quem quer perguntar? Eu quero perguntar uma coisa. Defina para a gente, eu fiquei em dúvida. Uma maneira simples de célula da glia. Uma definição.
São células de suporte. São células de suporte. Elas, o que acontece? Os neurônios têm uma capacidade de gerar sinal elétrico. As células da glia, elas não geram sinais elétricos. Elas apenas fornecem suporte. Então, por exemplo, uma fornece nutrição para o neurônio, outra defesa, outra trabalha produzindo a bainha de mielina, e a outra produz trabalha no sentido de produzir o líquor. Então, são células de suporte ou de sustentação da célula nervosa. Assim, o termo glia, tanto é que o termo é muito estranho, né? Porque o termo glia, ele significa cola, né? Então, antigamente, os neurocientistas achavam que essa célula fornecia como fosse um elemento cola entre as células, né? Mas, na verdade, elas são células de sustentação. Aqui, então, a gente tem o neurônio e o astrócito, né? E aí, como que o pesquisador fala, mas isso aqui é um neurônio e astrócitos estão marcados em verde, né? Tudo por causa do quê? Da morfologia, tá? Então, olha aqui, o neurônio tem um corpo celular, tem um prolongamento maior aqui, que é o axônio, as ramificações saindo do corpo celular, que são os dendritos, e o astrócito não, né? Ele tem aqui o corpo e tem várias projeções aqui, tá? Então, pela característica morfológica, dá para diferenciar quais são os tipos celulares. Ajuda muito na caracterização. E aí, só para finalizar aqui, né? Então, reparo no tecido para restabelecer a homeostasia, tá? Então, a gente viu 4 tipos de tecidos. Então, o reparo dos tecidos é um processo pelo qual as células gastas, lesadas ou mortas são substituídas através da divisão celular. E essa divisão celular a gente chama de mitose, tá? Então, por exemplo, se uma hemácia começa a apresentar deformidade, ela é substituída por outro. Células epiteliais, por exemplo, num corte, numa lesão cutânea, elas também são substituídas. Células mortas também são substituídas. Tá? Então, tem todo um processo de regeneração celular. Lógico que essa regeneração, ela é limitada, tá? Então, não é que ela vai... esse reparo, ele é limitado. E nem sempre no lugar vai ser formado pelas mesmas células originais, tá? No lugar da lesão, normalmente, dependendo do tamanho da extensão dessa lesão, o local vai ser substituído por tecido cicatricial. É só observar a pele, né? Quantos machucados a gente não já fez, principalmente quando era criança, tá? E aí ficam as marcas, ficam as cicatrizes. Aqui, então, o tecido, a gente viu o tecido epitelial, conjuntivo muscular e o nervoso hoje, tá? Então, o tecido epitelial possui um grau considerável de reparação, todas elas por células-tronco, tá? Considerável de reparação. O tecido conjuntivo também possui uma contínua capacidade de renovação, lembrando que os tecidos conjuntivos são aqueles tecidos de conexão. O tecido muscular tem a capacidade relativamente reduzida para a reposição de células perdidas em comparação a esses outros tipos de tecido, e o tecido nervoso tem a menor capacidade de renovação, tá? Então, esse daqui a gente precisa ter um máximo de cuidado com esse tecido nervoso, né? Porque o processo de renovação, ele é muito limitado em relação aos outros tipos celulares, né? O epitelial é que mais tem o processo de reparação. Para produzir essas 3 aulas, né? Na verdade era para ser uma, mas virou 3. Eu usei essas literaturas. Se vocês tiverem curiosidade sobre o tecido conjuntivo, tá aqui, tá? Então, e tá um linkzinho aqui que fala sobre aquele tecido conjuntivo que fala do novo órgão que surgiu, né? Que na verdade ele já existia. E aqui, ó, né? Aí, quando uma célula se revolta, né, que é o tumorzinho, a célula tumoral, ela começa a gritar lá, morte do sistema, só uma brincadeirinha aqui, tá? Aqui, ó, uma célula epitelial, uma célula cancerosa querendo ser emancipada do epitélio.
Tudo bem aí, gente? Tudo bem, professora. A senhora vai colocar esses slides e essa aula lá na plataforma? Lá na Eu vou, SAP? vou. Eu acho que eu nem vou editar o vídeo, tá? Eu não editando o vídeo, ele vai rapidinho lá pro SAP. Tá bom. Professora, Tá bom? Diga. eu só tiro Quem uma fala? dúvida antes de cair. É o Rogério. Sim. Boa noite. Boa noite, Rogério. Tira só uma dúvida antes de cair tudo aí, a internet. Ficou a pergunta de quantos neurônios a gente tinha e a senhora acabou não respondendo. Obrigada por lembrar. Então, aí esse Roberto Lente, ele escreveu um livro com um título chamado 100 bilhões de neurônios, né? Então, na época, eles achavam que realmente nós tínhamos essa quantidade de células nervosas. E aí, na edição seguinte, ele tirou esse título, né? Porque essa informação ela poderia ter ficado, permanecido, né? Então, quer dizer que a gente não tem 100 bilhões de neurônios, temos muito mais do que isso, tá? Então, e a estimativa é muito difícil de contabilizar a quantidade de células nervosas, né? Porque qual que é o tamanho da célula nervosa? A gente usa a medida em nanômetros, tá? Então, assim, é muito pequeno. E aí, assim, a inteligência está relacionada com o tamanho do cérebro? Também não. Tá? Então, por exemplo, Einstein tinha um cérebro menor do que a média da população. Então, a inteligência não está relacionada com o tamanho. Então, assim, a quantidade ainda não foi determinada, porque isso é bastante variável e é difícil de estimar, né? Talvez a gente ainda não tenha ferramentas adequadas para fazer essa contabilização, né? Mas a gente tem muito. E assim, gente, imagina só que a gente tem essas células nervosas, não somente aqui, né, dentro do crânio, mas tem uma parte do sistema nervoso que a gente chama de medula espinal, que está na coluna, né? Tanto é que a gente já sabe, né, que se a pessoa sofreu uma lesão na coluna, ela pode ficar tetraplégica, paraplégica, hemiplégica, tá? Então, tem diferentes níveis para cada nível de lesão, um tipo de característica, né, que o indivíduo vai apresentar. A gente tem neurônios distribuídos pelo corpo, tá? Principalmente nas vísceras. E a segunda maior população de neurônios, tirando o encéfalo, é o sistema digestório, né? Então, até existe um livro produzido por um biólogo chamado O Segundo Cérebro, tá? Então, nosso sistema digestório tem uma segunda maior população de células neuronais, tá? Então, para ver a importância do sistema digestório, né? Então, se não fosse tão importante, talvez não haveria tantos neurônios assim, né? Localizados lá. Existem também neurônios distribuídos na parede do útero, na parede células diferenciadas que existem no próprio miocárdio, tá? Então, só lembrando sempre que as células nervosas estão sempre relacionadas com geração de sinal elétrico. Então, qualquer coisa, qualquer sensibilidade que a gente tenha, quando eu falo sensibilidade, eu estou me referindo visão, audição, tato, pressão, dor, esse tipo de sensibilidade, todas elas são transduzidas, gerando um sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai ser propagado através do corpo, né? Então, por isso que os aparelhos de medida são eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletromiograma, né? Então, tá medindo a eletricidade que está distribuída pelo corpo. E quando falam eletricidade, é eletricidade mesmo, tá? Então, assim, quem já nunca tomou choque, né? Tocando o outro, né? Ou na porta do carro, na porta da geladeira, né? Então, esses sinais elétricos, elas estão lá por causa dessas células nervosas, tá? E não é só a célula nervosa que conduz sinal elétrico, lembrando que o músculo os músculos em geral também conduzem sinais elétricos. Alguma outra pergunta?
Não, só isso. Obrigado, professor. Imagina. Valeu, obrigado, professora. Sério, se vocês não tiverem mais perguntas, de semana que vem vocês me colocam. Certo? Aí eu Certo, coloco. professora. Obrigado. Então, tá bom. Rosaline, alguma pergunta? Não, tranquilo, professora. Muito obrigada, viu? Gostei muito da aula hoje, foi produtiva. Que bom. Apesar dos contratempos. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar com esses contratempos, viu? É verdade. Mas estamos indo, estamos indo. Estamos indo. Estamos indo. Bom, é bom vê-los reunidos em aula. E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Valeu, professora. Boa noite. Valeu. Boa noite, bom descanso para vocês. Abraço a todos. Boa noite. Valeu, boa Boa noite, professora. Tchau. Boa noite, tchau.